Bem, aqui no canal a gente está fazendo uma série de vídeos explicando o motivo do grande investidor Luiz Barsi ter as ações que ele possui em carteira atualmente. E o objetivo desse vídeo aqui, na verdade, é entender um pouco mais sobre a visão do mega investidor e de como que ele escolhe as suas ações para compor a sua carteira. Nesse primeiro vídeo da série, a gente vai falar basicamente sobre por que o Barsi tem ações do IRB, que é uma ação extremamente polêmica. Então, basicamente, o que a gente vai fazer nesse vídeo é tentar entender os motivos que fazem o Barsi a comprar as ações de IRB. Um ponto muito importante que a gente já tem que ressaltar logo de início é a porcentagem de ações de IRB que o Barsi tem em carteira. O Barsi ele tem por volta de 2% de toda a empresa IRB. Só que isso representa apenas 1,5% da sua carteira. O Barsi é um grande investidor, tem mais de 2 bilhões de reais de patrimônio. Então, por mais que ele tenha 2% da IRB em carteira, isso representa apenas 1,5% da sua carteira de investimentos como um todo. Isso é muito importante você manter um percentual pequeno da sua carteira em IRB, mesmo que você acredite muito na empresa, porque vale lembrar que ela é uma ação que tem um risco extremamente elevado. E mesmo tendo muita convicção de que tudo na IRB vai dar certo, é muito importante o investidor ter apenas uma pequena porcentagem da carteira nessa empresa. Porque se realmente der certo, essa pequena porcentagem já vai virar uma grande porcentagem da carteira, sem que ele tenha que se expor a um risco muito grande por estar fazendo isso. Então, por exemplo, se você tiver mais do que 5% da sua carteira em IRB, isso começa a ser um problema muito grande. Porque você vai ficar muito concentrado numa ação que tem um risco gigantesco e que realmente pode trazer bons resultados, mas isso só no longo prazo. Então tem muita gente que tem 40, 50, 60% da carteira em RBR. Isso é um completo absurdo, porque se a empresa não conseguir sair da situação que ela está atualmente, esse cara simplesmente vai perder uma quantidade irrecuperável de dinheiro. Se você tem só 5% da empresa em IRB, ou até menos do que isso, por mais que as coisas deem errado com a empresa, a sua perda vai ser muito pequena. Enquanto que se as coisas derem certo para a IRBR, o seu ganho pode ser gigantesco. Por isso que é muito importante você ter posições convexas, posições que quando você erra, você perde pouco dinheiro, mas quando você acerta, você ganha muito. E esses problemas que podem acontecer com a empresa são vários. A empresa pode, por exemplo, não conseguir voltar a ser lucrativa novamente. E existem também vários outros problemas, como uma necessidade de injeção de capital em RBR, que seria feito um novo follow-on, que é uma coisa que está sendo discutida por muita gente. Basicamente, esse follow-on emitiria novas ações e daria a oportunidade para os seus investidores de comprar novas ações de IRB. E provavelmente esse follow-on vai ser num preço abaixo do preço de mercado. Atualmente ela deve estar custando uns 2 e pouco, então realmente o preço da ação seria muito barato. E você, investidor, se não tivesse dinheiro para participar desse follow-on, você seria diluído dentro da sua participação na empresa. Se você tem 2, 3% de RBR e ela faz um follow-on, você arrumar dinheiro para participar desse follow-on é muito fácil. Se você tem 40% de RBR em carteira e ela faz um follow-on, não tem muito o que você fazer, você realmente vai ser diluído. Um outro problema que pode acontecer é a IRB ficar realmente tão barata, mas tão barata, que o Itaú e o Bradesco, que são os controladores atualmente, simplesmente resolverem fechar a capital da empresa. Tá, e aí, o que você vai fazer com 40% de IRB? Você comprou lá R$6, vai ficar agonizando a R$2,50 para depois receber R$3 quando fechar a capital. Não vai ter sido um bom negócio. E é um risco que você deve levar em consideração. Um outro ponto importante é que pode demorar mais de uma década para a empresa voltar ao normal. E aí, você vai ficar 10 anos esperando com 40% da carteira em IRB? Não seria muito mais lógico você deixar 2, 3, 4, 5% só em IRB e deixar o resto da carteira em ações que não têm tanto risco assim? Então, esses são problemas que o investidor deve levar em consideração para escolher um percentual da carteira em IRB. E isso seria muito interessante porque ele consegue mitigar os riscos sem necessariamente perder o retorno. Um outro ponto muito forte da estratégia do Luiz Barsi é que ele compra empresas que hoje são boas pagadoras de dividendos, mas existem algumas exceções que ele abre para comprar empresas que têm um potencial de pagar muitos dividendos no futuro. Então, se fazendo a conta, se compensar você esperar muito tempo para receber um dividendo muito maior, na visão dele é uma ótima empresa e pode ser comprada sem problema. Isso na visão, obviamente, do Barsi. E aí muita gente acha que quando você diz que pode pagar bons dividendos no futuro, a pessoa acha que vai ser em 2023, que vai ser no ano que vem. Não, meu querido, não vai. Está muito mais próximo de 2033 do que de 2023 a IRB começar a pagar bons dividendos. Isso porque ela precisa passar por todo esse problema atual que ela vem passando
de ainda dar prejuízo para depois começar a dar lucro, para arrumar a casa, para só depois começar a sobrar dinheiro ela começar a distribuir dividendos. Isso realmente vai demorar bastante tempo. E um exemplo que eu dou de um caso de sucesso, inclusive do Luiz Barsi, que demorou muito tempo para dar certo, é o caso da Unipar. Basicamente, a Unipar era uma empresa que ela possuía participação numa segunda empresa, e essa segunda empresa que ela possuía participação só dava prejuízo. Até que, de repente, ela percebeu que seria muito mais interessante ela vender participação nessa segunda empresa, e com isso a cotação foi de R$ 2, R$ 3 para mais de R$ 90 atualmente. E contando assim, parece fácil de você entender que a Unipar era um ótimo caso de uma empresa que só precisava de tempo para se recuperar, mas o Barsi começou a comprar ações da Unipar lá em 2010, e ela só teve um resultado realmente bom lá em meados de 2017. Então foram quase 7 anos esperando a empresa se arrumar. O que mostra que, na verdade, o caso de IRB, assim como o caso de Unipar, não vai ter uma melhora do dia para a noite. A ação não vai bater R$10 daqui 2, 3 anos. Não, se realmente isso for acontecer um dia, vai demorar muito mais tempo. E aqui eu coloquei algumas frases que o Barsi disse, se você ver, tá até entre aspas, sobre os rumos que a empresa está tomando, que na opinião dele, IRBR está indo no caminho certo, mas vai demorar ainda muito tempo. E uma outra frase muito interessante que ele disse é que ela está nos trilhos, mas a 10 km por hora. Ela ainda precisa queimar muita lenha para poder acelerar. E na verdade essa lenha que o Barsi estava falando se refere a dinheiro. Ou seja, a IRB está precisando atualmente se capitalizar, colocar mais dinheiro para dentro da empresa. Basicamente, existe um capital mínimo regulatório que uma empresa de resseguros precisa ter para assumir novos contratos. E os prejuízos que a IRB vem tomando está fazendo que ela baixe o seu capital a níveis que chegue próximo ao capital mínimo regulatório. Então, muito provavelmente, a empresa vai precisar levantar mais capital. E isso pode ser feito ou através de dívida, ou através de um follow-on, ou através de emissão de novas ações, o que é mais um motivo para você ter apenas uma porcentagem pequena de RBR em carteira. Falando agora um pouquinho sobre os resultados de IRB, realmente eles vêm melhorando com o tempo, mas ela ainda está tendo prejuízos, ou seja, vem melhorando significa prejuízos menores. E esses prejuízos, obviamente, abaixam o capital da empresa e aumentam novamente a necessidade de capitalização da empresa e, consequentemente, a realização do follow-on, devido a ser um follow-on muito melhor do que a tomada de dívidas na visão da empresa. E agora a gente está chegando no meio da nossa análise, mas se você estiver gostando, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo. Mas agora a gente vai falar sobre o efeito de cauda dos contratos de IRB. Basicamente, lá em 2020, foi descoberto que a IRB fraudava o seu balanço. A antiga gestão, ela aceitou vários contratos de resseguros que eram muito ruins, e ela só fez isso para poder aumentar a sua receita e com isso a gestão acabar ganhando um bônus. Só que esses contratos ruins, eles acabam gerando um prejuízo para a empresa. Só que esse prejuízo ele se comporta com um efeito de cauda. Como assim um efeito de cauda? Se a gente traçar um gráfico de prejuízo por tempo, a gente vai ver que esses contratos ruins geram um efeito de cauda. O prejuízo ele é muito grande em um determinado momento e depois ele vai abaixando com o tempo. E aí que está o maior risco de IRB. A gente sabe que as coisas ruins que a empresa vem sofrendo hoje realmente vão passar, mas a gente não sabe como a empresa vai estar quando isso acontecer e nem quando realmente isso vai acontecer. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o preço da ação de IRB e sobre as ações alugadas, que é uma coisa que o Barsi fala bastante. Basicamente, o preço de uma ação no curto prazo ela é dado por fluxos de compra e de venda. Ou seja, você tem várias pessoas comprando, várias pessoas vendendo. Imagina que a gente tem 100 mil pessoas comprando e 50 mil pessoas vendendo. Tem muito mais gente comprando do que vendendo, você concorda? Então, basicamente, só vai conseguir comprar a ação naquele momento quem aceitar pagar mais caro. Então, com isso, o preço da ação vai acabar subindo. Do mesmo jeito que se tiver mais gente vendendo do que comprando, não vai ser todo mundo que vai conseguir vender naquele momento. Com isso, o preço da ação vai acabar caindo, porque só vai conseguir vender quem aceitar vender pelo menor preço. Mas na Bolsa de Valores, a gente pode vender uma ação sem que a gente tenha comprado ela antes. O nome dessa operação, você pode falar que chama venda descoberto, que chama short, ou que você pode estar vendido na ação. Tudo isso significa basicamente a mesma coisa. E você só pode vender uma ação que você não tem porque você está alugando a posse dessa ação de uma outra pessoa que já comprou essa ação. Então, basicamente, quanto mais gente vendendo, mais o preço da ação cai. E muita gente está alugando as posses das ações de IRB, de pessoas que já têm IRB, para fazer essa venda descoberta, para fazer esse short da ação e vendendo. Só que o que acontece? Em algum momento, esse pessoal que vendeu vai ter que recomprar a ação para devolver a posse para o dono da ação.
A IRBR tem atualmente mais de 220 milhões de ações, ou seja, não são 220 milhões de reais, são 220 milhões de ações alugadas. Isso é quase 20% do total de papéis da empresa. E realmente é muita coisa. Na visão do Barsi, a IRBR está muito mais barata do que ela deveria estar, porque esse pessoal que está alugando as ações vem fazendo uma pressão vendedora e derrubando o preço das ações. Quando esse pessoal tiver que recomprar as ações, provavelmente a ação de IRB deve subir muito. Mas isso, obviamente, é a visão do Barsi. Então esse vídeo vai ficando por aqui, mas se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro do próximo vídeo e acompanhar aqui com a gente nessa nossa série de analisando as carteiras do Luiz Barsi. Gente, por hoje é só e até mais.